Olá, seres pensantes, eu sou a Karen Panes E eu sou Cássia Malman. e juntas nós estamos derrubando muros e construindo pontes. E vai começar mais um Pode Tudo, um podcast que te convida a falar e pensar sobre temas cotidianos de forma leve, bem-humorada, mas ainda assim profundas. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo que está acontecendo perto de mim, bem perto de mim, um tema que me envolve e me envolve emocionalmente. Cada vez mais e mais próximos de nós, pessoas as quais a gente ama, estão adoecendo de doenças graves. No meu caso, especificamente, o câncer. Teu caso também, né, Ká? E quando a gente se depara diante de um ente querido adoecido, acometido por algo inesperado, é invariável que a gente pense, mas por que com ela? Mas por que com ele? Uma pessoa tão boa não merecia isso. E aí junto vem o pensamento, né? Mas será que alguém merece? Qual é a medida do merecimento? Quem é que dita essa regra? Por que meu pai, um homem tão bom, um homem tão trabalhador, tão ativo, por que com a Cássia? Uma mulher tão maravilhosa, tão amorosa, que faz tanto pelo outro, enfim. E aí eu sempre me pergunto, Cá, assim, existe esse lugar do merecimento? Você acha que você é merecedora ou não merecedora? Porque eu... Como que é? Me explica. Não tenho a menor condição de caber aqui nesse podcast, mas vamos tentar fazer o melhor que a gente pode. E eu começo falando assim porque, de verdade, eu respeito muito a forma como cada pessoa enxerga a dificuldade pela qual está passando. Como tudo que a gente faz aqui, a nossa ideia é trazer mais uma possibilidade de visão, né? Diante de um desafio, só quem está caminhando sabe como está dando conta de reagir. Então, quero muito partir desse lugar onde respeito muito a forma como cada um tá indo. Mas a verdade é que a minha forma é muito, mas é muito clara para mim. Esse lugar de merecimento, ele me incomoda um pouco. Eu me lembro que logo quando eu peguei o meu diagnóstico em maio de 2023, que fui diagnosticada com câncer, uma das primeiras coisas que eu comecei a receber era ou pessoas lamentando demais, tipo, nossa, você, coitada, me colocando no lugar de vítima, ou tentando entender, e aí até tentando entender para como se pudesse proteger a si próprio de o que foi que você fez errado que acabou acontecendo isso aí com você. E eu não sei se é uma desconexão da sociedade. Eu não sei se é a nossa incapacidade de lidar com a instabilidade da vida. Eu não sei se é o nosso romantismo em cima do que é viver a vida que nos impede de olhar para ela de uma forma madura, adulta e reta. A vida é o que é. A vida é um acumulado de situações acontecendo, ora por casualidade, ora por reação, ou seja, né, algo que a gente faz, e aí não estou falando você, né, Alecrim foi lá e fez uma coisa e a vida reagiu de volta, nem sempre. Nós como sociedade estamos fazendo, né, é óbvio que está aquecendo o planeta porque nós continuamos catando tudo por aí e usando como se não houvesse amanhã, mas que tem, tem amanhã. Então a vida ela é essa soma de acontecimentos que vêm de diversos fatores e que não são castigo. Então, quando a gente fala em merecimento, né, o que a pessoa fez para merecer isso, nasceu. Nasceu, logo mereceu a vida. E vida, meu amor, não é só aquilo que a gente deseja. Vida é tudo que vem nela. Vida são desafios, vida são oportunidades maravilhosas. É lógico que falando dentro desse contexto pode ficar parecendo que a minha forma de enxergar a vida seja numa passividade de entender que a vida traz o que traz e tanto faz, tanto fez. Evidentemente que não.
Eu tenho convicção que uma parcela enorme dos acontecimentos que me acometem são absolutamente conectados com aquilo que eu faço. Contudo, nem todos. E poderia ter adoecido quantas pessoas aí adoecem, ou por algum hábito que não equilibra no corpo, ou por alguma atitude que tomou e acaba dando um resultado errado. Mas não todos, não todos. Então, assim, Karen, sendo bem honesta, brutalmente honesta, talvez, e hoje em dia o que eu mais escuto é que eu sofria em relação a isso, mas eu não sofria. Eu dou para o acontecimento o tamanho que ele tem. Eu tenho uma vida para viver. Esse é só um acontecimento da minha vida. Essa não é a minha vida. A doença não é a minha história. A minha história tinha uma doença no meio. Ponto. Ela é um capítulo. Eu não vou dar para aquilo ali maior importância do que tem. Até porque isso não muda o fato de estar acontecendo. Mas eu acho, de forma brutalmente honesta, que a gente precisa abrir um pouco os olhos e enxergar esses acontecimentos da vida com uma oportunidade que ela traz. E não é uma romantização aqui ou uma forma de lidar com isso para não doer. É chocante, eu me lembro que uma vez eu falei isso para os meus pais e, obviamente, sou adulta já, né? E aí tem um limite de onde vai o esporro, né? Mas o meu pai ficou muito decepcionado comigo e eu compreendo. Eu, quem sabe, fui reta demais onde não podia ser. A partir do momento em que eu recebi o diagnóstico, eu percebo que tive a lucidez, o senso de urgência, a coragem e a tomada de decisão para fazer e escolher coisas na minha vida que outra hora, sem aquele acontecimento, eu não tinha. Ah, então vá lá e tome as melhores decisões sem precisar. Gente, somos humanos. Tá todo mundo aí enrolado em um monte de coisa que não se prioriza, deixa para amanhã, quando os filhos crescerem, quando as coisas mudarem, quando nananana. E aí daqui a pouco a vida vem, dá uma batidinha na porta e diz, colega, esse quando aí é agora. E aí eu comecei a perceber as pessoas que eu conheci nesse tempo, quanto eu me desenvolvi como ser humano, o laboratório oportuno que a vida me colocou. Não só eu me trabalhei, como as pessoas ao meu redor tiveram a oportunidade. Que bom, né? Que aquilo que acontece com a gente tem a capacidade também de ser escola para quem está ali do lado. Então, desculpa, me estendi aqui, porque não tem, eu não consigo resumir a forma como eu enxergo a doença sem dizer que é tão simples quanto apenas um fato e tão complexo quanto um episódio transformador e oportuno de uma situação chamada vida. Ninguém é melhor ou pior. Ninguém é mais ou menos amado. Ninguém é tão bom ou tão ruim que está sendo ou abençoado ou castigado. Eu me lembro que, enquanto eu estava no processo, as pessoas me mandavam, você vai vencer. E eu falava, não estou lutando. Eu já venci, eu estou aqui. E estou passando por essa situação. Eu não acredito em que vencer seja estar curada do corpo físico. Eu acredito que vencer seja aprender a utilizar aquilo que a vida traz em prol de você poder se tornar a melhor pessoa naquela oportunidade com que você tem pelo tempo que for possível. Isso para mim é uma grande vitória. Sair da vitimização, sair da reclamação e entrar num ponto onde eu aprendo com o que me acontece, ao invés de negar o que me acontece. Sim, porque situações como essa nos faz lembrar que nós somos criados e educados, né, Ká, em uma sociedade que acredita que estar bem, ser feliz, ter sucesso depende de uma vida um corpo 100% saudável, um corpo com a forma A, com a forma B, não importa, mas índices todos redondos, nenhum contratempo nesse lugar.
aí sim, então, você é feliz, aí sim, você é Sim. uma pessoa realizada. Qualquer coisa diferente disso é castigo, é punição, é fora do normal, é um fator preponderante para você não conseguir ter uma vida feliz, para você não fazer o que você quer, não sonhar, não, enfim. Então, entender que situações como essa, salvo as proporções, mas tal qual qualquer outra situação da vida que sejam fatores incontroláveis, aquilo que eu não controlo, né? Ainda que posso contribuir, mas não necessariamente controlar quando vai acontecer e se vai acontecer. De maneira que, quando esses fatos acontecem, eu fico tentando, como você bem disse, as pessoas te perguntam porque elas querem evitar esses fatores, ao invés de lidar com aquilo. Quando esses fatores vêm para a nossa vida, eles vêm para nos ensinar algo, tem uma lição ali que eu preciso aprender, tem algo em mim que eu preciso desenvolver para passar para o próximo nível. Eu falo que é igual videogame, né? Preciso matar esse chefão aqui para poder passar para o próximo nível, sem garantia nenhuma de que vou passar ou não vou passar. Mas a gente quer a garantia, primeiro, de que não vai acontecer. Então, eu pago meus impostos em dia, como você diz, eu tenho uma boa alimentação, eu não como carne, eu não como açúcar, eu faço atividade física, eu medito, eu pago impostos, eu tenho bons pensamentos, eu faço Ho'oponopono. Portanto, não vai acontecer comigo. Eu estou isento. A roleta não vai parar aqui. Não vai, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa maravilhosa, um alecrim, e aí se acontecer comigo é um castigo, é um fato. E tu sabe que nesse lugar um pensamento que sempre me veio do momento zero, foi, por que não comigo? Eu nunca pensei por que comigo, por que não comigo? O que eu teria de mais especial? Eu passei quase um ano dentro desses centros oncológicos e na medida em que tu vai olhando, e aí tu olha o olho de uma criancinha ali, e aí tu olha o olho dessa mãe que está rezando por essa criancinha, e aí tu olha uma senhorinha lá que finalmente poderia estar em casa cuidando dos netos, e aí tu olha um cara numa idade super produtiva, saudável, corredor, e aí tu olha e tu pensa, por que sim com eles e não comigo? O que eu acho que eu tenho? Então, ponto zero foi, por que não comigo? Nunca por que comigo. Porque comigo eu já sei a resposta, porque eu tô viva. Se a gente observa a natureza, ela jamais tenta evitar os fatores externos. Imagina que a árvore tá lá e diz, se eu for uma boa árvore, o vendaval não virá aqui. Não existe isso. Se eu for uma boa árvore, a coruja não vai bicar aqui no meu tronco para deixar uma marca, para abrir um... Amor, por tu ser uma boa árvore, também você está ali, disponível, bem plantado, bem alto. É bem possível que o vento bata em você, porque afinal de contas ergueu. É bem possível que a coruja vá lá se hospedar, porque bem, tu também já é um lugar que pode ser... Assim, ó, 1000 motivos. Girar essa cabeça e pensar, por que não comigo? Comigo também. E graças a Deus tenho recurso, tenho saúde, tenho vontade, tenho desejo de estar aqui por quanto der. Vida vai me encontrar ali, de pé, feliz, trabalhando. Tem um lugar, cá, que eu acho até que é talvez um tabu e bem velado mesmo na sociedade. Não é autorizado aquele que passa por um momento difícil ser feliz. Não é autorizado, é socialmente incorreto. Claro. A sociedade espera que você sucumba. A sociedade espera que você fortaleça todas as crenças de que ela tem, de que aquilo ali é o final derradeiro. Não tem. E aí, de repente, tu tá bem e a pessoa fala, fuga. Fuga tá fazendo isso porque não tá conseguindo encarar a realidade. Não, é justo por eu estar encarando a realidade que eu não fujo. Realidade é o que é, meu amor, é isso, tá aqui, ó. Quer o exame de imagem? O que você quer? Quer a biópsia? Essa aqui é a realidade. Agora, o que eu faço dessa realidade, se eu quero encarar ela feliz ou triste, é minha escolha. Eu vou encarar do mesmo jeito, não é porque eu tô triste que Jesus vai descer e falar, querida, que bom que você sentiu a pressão, bora aqui. Que pai vai tirar, não é assim.
Então, eu acho que tem esse lugar também, e para quem, de repente, está em casa, ou está com alguém passando por uma situação, ou está passando, enfrentando uma situação, ou, de repente, até tu já encerrou essa situação aí na tua vida, mas está esticando o sentimento de tristeza. Cara, se convida a ser feliz. Se convida a viver na oportunidade, na presença do que tem, do que isso te traz. Não é leviano você dá para aquilo que te aconteceu o tamanho que tem, que é bem menor do que a tua história. Não é falta de responsabilidade, falta de maturidade, você simplesmente deixar isso na potência que tem, que é bem pouca. Não é tudo isso, sabe? Então, eu acho lindo que de vez em quando a gente fala, né, conversa muito sobre isso. A gente perdeu uma oportunidade de ouro, né? Puta, podia ter ganhado dinheiro, gente. Nada vende mais do que tragédia. Quer ver ali, volta e meia, quando as pessoas falavam assim, ó, mas daí depois, quando você for falar, nossa, muita gente vai te ouvir sobre isso. Conta a tua história de superação, como você superou, como você levou com tanta leveza, com tanta... Como me ensina, né? Cara, nós estamos estudando sobre coisas muito profundas há muito tempo. É sério que tu acha que eu vou passar o dia inteiro falando de uma coisa que me aconteceu? Eu falo, tô aqui falando, se tenho que ir em algum lugar falar sobre isso, falo, mas é 2, 3 tapas pra gente levantar e falar, bora pra vida. A vida tá acontecendo além do que te aconteceu. Então, quem tá aí, meu convite sincero é que saia do lugar do doente. Esquece essa coisa de merecimento, de O lugar castigo. do doente é o estereótipo, né, Clá? É? Tudo aquilo que envolve a situação. Claro. As características da pessoa, que é bem o que você falou, né? As características da pessoa que está passando por essa situação. Então, tem que estar triste, tem que estar acamado, tem que estar fragilizado, tem que correr atrás dos seus direitos, tem que parar. Eu lembro que nessa época as pessoas queriam te parar a qualquer custo, né? Você precisa parar, você precisa cuidar da tua saúde. Você falava, eu tô cuidando, trabalhar para mim me traz vida. Exato. E é bem isso, né? A pessoa que tá passando por um momento como esse, tudo que ele pede, ele ajoelha toda noite, pede pra Deus ou pra fé dele, né? Mais um pouco de vida, mais um pouco de vida, mas mais um pouco de vida depois que isso acabar. Porque agora que eu tô vivo aqui, eu não tô vivendo. Eu tô esperando essa situação terminar para daí eu poder viver, porque daí sim eu vou validar que eu tive o meu pedido de vida atendido. Só que hoje você abriu o olho. É isso. Você quer mais vida na condição que você quer, do jeito que você quer, com as variáveis que você quer, dentro do contexto que a sociedade coloca como o ideal. Mas essa é a vida que você tem, é o que a vida tá te apresentando. O que você vai fazer com isso? Exatamente, exato. E aí tem um lugar muito legal que é quando a gente entende que quando a gente dá para isso o tamanho certo, a gente percebe que outras coisas que a gente não estava dando também a grandeza, porque tem uma outra proporção. Então eu entendi assim, cara, isso aqui não é o fim do mundo. Se isso aqui não é o fim do mundo, logo que é meu mundo? Meu mundo é me sentir bem trabalhando, é sair para dançar, é me divertir com as minhas amigas, é passar um bom tempo com os meus filhos. Isso é a minha história. Isso sim, não é só um capítulo, isso é a história, isso é o que tem me levado. Eu vou aproveitar isso. Eu adoro pensar no pior cenário. Eu amo. Falar, Cássia, obcecada por falar no dia da morte. Sou obcecada mesmo. Tem um livro incrível, agora me esqueci o nome da escritora. Que fala a morte é um dia que merece ser vivido. Exato. A Galvão, não é? Ana Lúcia Galvão? Não. Mas, enfim, tem um TEDx muito interessante também dessa escritora, me falta aqui, mas depois a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo. Mas eu sou obcecada mesmo por isso, porque tu nasceu, amor, tu começou a morrer. Essa ideia de querer evitar a morte a qualquer custo e que Deus é bom quando ele evita a morte, deixa eu te contar, ele te trouxe para esse planeta com esse objetivo. Tu vai morrer, colega. Aí até lá tu vive. Até esse dia tu vive bem, vive o que dá, aproveita. E aproveita que se der conta, no meio do caminho tu dá a mão e fala pro colega, vive também. Porque tem gente muito mais doente do que aquele que tá com diagnóstico. Tem gente muito mais morto do que aquele que está enterrado. Vida é uma escolha que a gente faz todos os dias. É isso. Tá.
Diante disso, dá uma respirada aqui. Diante disso, eu gosto quando você fala, porque é muito verdade. Quando a gente está passando por uma situação como essa, não só nós aprendemos, como todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? Aprendem junto e precisam aprender. E é verdade. Cá, pensando nisso, para merecer não adoecer. Pode tudo? Eu acho que para merecer não adoecer da mente, sim. Pode tudo. Eu acho que para você conseguir ter uma mente blindada a ponto de compreender que a tua existência transcende a estabilidade física, pode tudo. Pode tudo. Aumenta a tua fé, se dedica a algo que possa fortalecer tua espiritualidade, busca encontrar a vida mais saudável que tu puder, não a ponto de novo, garantir teu corpo físico, mas a ponto da tua mente estar fortalecida, oxigena teu cérebro, se aprofunda, se deleita nos teus prazeres, encontra o que tu gosta, pega as oportunidades que tiverem ao teu redor e vive elas. Pode tudo e é altamente recomendável que você faça tudo o que você puder enquanto a vida não te bateu, para que quando a vida te bater, e amor, ela vai bater. Ela bate em todo mundo. Coisas acontecem. Falências, doenças, separações, traições, dificuldades. Acontecem. Pode tudo. Para que quando momentos desafiadores chegarem, você se lembre que aquilo ali é só mais uma parte de algo grandioso chamado vida. E para você, pode tudo? Eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que você pode se cuidar, você pode fazer tudo que está ao teu alcance para viver uma vida boa, para usufruir o que de melhor a vida tem e para se fortalecer, para que quando venha o vento forte, as tuas raízes estejam bem firmes na terra, para que apesar de balançar você não caia, mas que siga crescendo, que siga evoluindo, que siga vivendo para buscar a vida diante de toda e qualquer situação, controláveis ou incontroláveis que te aconteça, para buscar a vida, pode tudo. Seja lá o que for vida pra ti. Eu sei o que é vida pra mim. Eu sei o que é vida pra ti. E pra você? Pode tudo?